Você sabe que a arroba do boi está subindo? Está subindo? Está subindo. Mas o preço estava baixando para quem compra carne no supermercado e no açougue. Vamos falar com quem entende? Vamos. Depois de meses amargando queda, a arroba do boi gordo começou a subir em agosto. E para setembro, em qual vai ser a tendência? Para falar sobre o mercado do boi gordo, vamos conversar agora ao vivo com o Felipe Fabbri, coordenador de inteligência da Scott Consultoria, que está aqui com a gente. Hoje tem alguém aqui que sabe também do negócio. Você está sabendo, Felipe? Bem-vindo aqui, tá? Boa tarde, Roteno. Boa tarde, Ana Amélia. Muito obrigado pelo convite e é muito bom poder trazer aos nossos telespectadores aí algumas notícias positivas para o setor, né? Depois de amargar praticamente 8 meses de pressão de baixa, a arroba do boi voltou a subir ao longo desse mês de setembro, viu, Roteno? E aí, nós estamos em outubro, qual é a tendência para quem está aí, quem investiu na pecuária, tem produtores frigoríficos, enfim, muita gente, e até mesmo o consumidor, né, para saber o que vai acontecer lá na ponta, né? Exatamente. Então vamos lá, fazendo um breve resumo, tá? O que aconteceu ao longo desse mês de setembro, primeiro no ano de 23. O ano foi um ano marcado por descarte de fêmeas, tá? Então nós tivemos uma oferta maior de bovinos indo para o gancho, popularmente falando. E a partir do mês de setembro, esse quadro começou a mudar. A gente começou a sentir uma oferta menor. Sazonalmente falando, é natural esse processo no segundo semestre, em função do que nós chamamos de entre-safra do capim. E aí nós começamos a ver uma redução na oferta de bovinos indo para o gancho. Só nesse mês de setembro, nós tivemos uma alta de 17% na arroba do boi aqui em São Paulo, negociado hoje, no início de outubro, na casa dos R$240 a R$235 por arroba, e a perspectiva nossa é que esse quadro daqui para o final do ano se mantenha. Por quê? Demanda interna ela tende a ser menor para os próximos meses, há aí geração de empregos temporários, o PIB brasileiro muito em função do agronegócio, com perspectiva de crescimento acima das expectativas iniciais. Enfim, no mercado doméstico há uma perspectiva de boa demanda pela frente, ou seja, as indústrias terão que correr atrás de boiadas, e olhando para a exportação, o nosso principal parceiro, que é a China, sazonalmente compra mais entre os meses de setembro, outubro, novembro. Fato é que esse mês de setembro teve uma média diária exportada superior ao que nós assistimos em setembro de 22, e foi o segundo melhor mês da nossa história. Então, o desempenho da exportação em termos de volume tem melhorado mês a mês desde julho. Então, essa conjuntura de menor oferta de gado terminado, somado a um cenário de boa perspectiva por demanda adiante, nos leva a crer aí em um contexto de preços firmes adiante, principalmente para o mês de novembro. Por que mês de novembro? Quando nós olhamos para o segundo semestre, a boiada de confinamento tem um peso muito grande. Confinamento esse que nos meses ali de julho para agosto viveu um cenário muito ruim na intenção de se confinar. Por quê? Os preços no mercado físico e no mercado futuro estavam derretendo e o confinador não se sentiu estimulado, mesmo com quedas nos custos de produção, a fechar boiada. Então a gente deve ter um déficit de oferta para os próximos meses que deve influenciar e manter esse patamar de preços firmes que nós estamos assistindo hoje no mercado do boi. Você mencionou aí a questão do confinamento. Quanto por cento da pecuária comercializável, isso dá para o mercado interno e mercado externo, representa na produção total? Porque agora com a mudança climática, os pastos devem estar sofrendo nos campos de criatório extensivo, e então aumenta também o custo de produção do gado confinado. Exatamente, Ana Maria. Vamos lá, a gente estima aqui que cerca de 10% do gado, da produção de gado do Brasil, seja de gado confinado, tá? Com relação aos custos de produção que você citou, esse ano o confinador ele viu um cenário mais atrativo para confinar. Por quê? Houve aí um decréscimo no preço do boi magro, houve uma queda no preço do milho, da soja e em consequência o farelo de soja. Então, os custos para se confinar esse ano, eles caíram. Mas o confinador, ele leva aí em torno de 90 a 100 dias para ter essa boiada terminada. Então ele teria que confinar esses bovinos que vão ser entregues agora entre outubro e novembro, ali em meados de julho e agosto. Momentos esses em que a arroba do boi gordo atingiu as mínimas da nossa história
recente, levando em consideração os últimos 5 anos, o que levou muito o confinador a não fechar a boiada nesse período. Por isso nós estamos assistindo esse cenário agora de redução de oferta e esperamos uma redução de oferta até mesmo na questão de confinamento para os próximos dias. E aí, pegando o gancho também com o que você citou, Ana, a respeito da questão climática, pensando na pastagem, tá? Os meses de setembro, outubro, novembro, eles são marcados pelo retorno das chuvas no Brasil Central, mas esse ano, em função do El Niño, né, da mudança de Laninha para El Niño, o que nós estamos assistindo é uma preocupação com relação ao volume de chuvas em boa parte do centro-norte do país. Tanto é que boa parte das praças produtoras no Mato Piba e também aqui tomando em consideração o Mato Grosso estão com trabalhos de semeadura para soja atrasados, não começaram ainda em muitas praças esses trabalhos, em função da questão de clima. Então a gente pode ter um impacto na rebrota de capim, pensando nessa boiada de pastagem, e uma oferta de safra no ano de 2024 mais tardia, tá? Então são todos reflexos que a gente tem que seguir analisando adiante e nos próximos meses podem ter um impacto nessa cotação da arroba do boi, junto com a questão do dólar também, tá? Que esse dólar a R$ 5 acaba melhorando a margem da indústria, principalmente exportador. Que deixa o pecuarista um pouco mais tranquilo, um ano difícil, a gente aqui fazia previsões, vai subir, e não subia, acabou acontecendo em setembro, tomara que isso continue de uma forma que todo mundo fique bem. Eu pergunto para você, o consumidor, estava muito feliz com a redução aí de algum, se não me engano, 3% ou 4%, chegou ao supermercado, a picanha nunca baixou muito, mas de qualquer forma houve cortes ali, havia cortes de primeira que estavam um pouquinho mais reduzidos, eu mesmo acompanhei isso nos açougues. Você acha que essa tendência acaba ou ela, porque nós estamos chegando com as festas de fim de ano, tem mais procura? Qual é a sua leitura sobre o consumidor e a carne? Valteno, vamos lá. A gente tem um aspecto de matéria-prima primeiro a se levar em consideração. A oferta de boiadas ela deve vir menor. Então, já é um fator naturalmente altista, pensando nos demais elos da cadeia de produção. Segundo fator, nós temos um fator que você bem citou, que é sazonal, de demanda mais aquecida. Então, nós temos agora geração de empregos temporários, 13º salário, festas de final de ano, tudo isso chegando, o que tende a movimentar a demanda com relação ao mercado, tá? Ao mercado local. Segundo a Federação Nacional de Comércio, eles trazem aí o índice de intenção de consumo das famílias. Esse índice atingiu o melhor patamar agora em agosto desse ano de 23, desde o início da pandemia. E todos os anos, quando a gente pega para analisar os meses de setembro, outubro e novembro, eles são meses onde há um crescimento nessa intenção de consumo das famílias. Isso representa mais pessoas buscando, mais pessoas capitalizadas. Então, a tendência é que esse viés de baixa que nós assistimos no varejo cesse, e eu não descartaria altas pontuais nos próximos meses, tá? Com alguns fatores de atenção. Quais são eles? Primeiro, a questão da própria gripe aviária vai ser um dos temas que vocês vão comentar aqui, mas aqui no Brasil nós estamos, graças a Deus, não tivemos nenhum caso em granjas comerciais, foram em granjas de subsistência, mas essas granjas de subsistência acabam levando a um bloqueio momentâneo de nossas exportações para alguns países, casos como o que aconteceram no Espírito Santo, Santa Catarina e mais recente no Mato Grosso do Sul. Se viermos a ter alguns casos adiante que ocorram e levem a esse embargo pontual, a gente pode ter uma sobreoferta de carne de frango e isso acabar impactando na questão dos preços e na competitividade. Enfim, são alguns fatores que a gente tem que ponderar também, mas a perspectiva é altista, assim, para os próximos meses. Felipe Fabre, coordenador de inteligência da Scott Consultoria, eu e Ana Amélia, e quem está nos assistindo, agradece aí a sua participação e esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço a todos.